Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos vocês que têm estado conosco nesses momentos. A presença de vocês é muito importante e eu peço que vocês continuem nos seguindo e também dando as nossas indicações para os seus amigos, que assim vocês nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. No vídeo de hoje a gente vai falar de um livro que eu já tenho aqui em casa há algum tempinho e agora chegou a minha vez de ler esse livro. Alguns dos meus colegas que são aí youtubers já falaram sobre ele. Quando ele estreou no Brasil, ele veio pelo antigo Clube dos Intrínsecos, um clube que eu gostava bastante. Eu até tenho vários livros dessa editora aqui em casa. Então tem uma série da Apple TV, a gente não vai falar sobre a série agora, se eu não tiver falado sobre ela antes. E agora nós vamos falar sobre o livro que originou a série. Vamos ao livro da Mindy Lee e o Pachinko, ou Pachinko, que você pode aí ver. Essa é a capa comercial do livro. Então hoje é o dia de nós falarmos sobre ele aqui no canal. O Pachinko, esse nome a gente pode observar que ele é aquelas casas, aqueles jogos, tipo aqueles jogos eletrônicos daquelas máquinas, e eram tipo como se fossem jogos da Soft, essas coisas assim. Então, esse livro não é exatamente sobre isso aqui, mas de certa forma tem um pouco a ver com esse nome. A história toda tem algumas problemáticas que envolvem esse nome aqui. Mas, na verdade, o geralzão dessa história, a gente vai conhecer toda a origem e a descendência inicial ali de uma personagem coreana chamada Sunja. Esse livro, ele se passa no período entre 1910 a 1989. É um período de aproximadamente 100 anos dessa história. Aqui a gente conhece a origem da Sunja, é uma origem extremamente humilde. Ela é ali da região da Coreia, eu acredito que é a Coreia do Sul, pelo mais ou menos que eu dei uma olhada no nome da cidade, acho que é Goyang que chama o nome da cidade. Me parece que ela é ali na região da Coreia do Sul, porque aqui na história não havia exatamente ainda essa divisão das duas Coreias. E aí o que acontece? Essa origem muito simples, muito humilde da Sunja, a gente vê muito assim, nos mínimos detalhes, que a família do pai da Sunja, o pai dela, era uma pessoa deficiente e a mãe dela também vivia numa pobreza muito grande. Eles acabaram com um casamento, conseguirem desenvolver as suas vidas, e depois de muitas tentativas, veio a Sunja, que não veio com a deficiência que o pai tinha. E a gente vai vendo esse desenvolvimento dessa personagem, e ela conhece, como se fosse um negociante de peixes ali, que já tinha um certo prestígio, muito do lado dos japoneses. A gente vê muito aqui também essa questão de como os coreanos sofreram com relação à invasão da Coreia pelo Japão. E aí o que acontece? A gente vai vendo todo esse desenvolvimento, esse romance que começa entre esses dois personagens, entre esse negociante de peixes e a Sunja, e acaba que ela descobre que ele é casado. E aí a gente vê uma passagem de tempo onde a Sunja conhece o seu esposo, que era tipo um pastor. Ele era da igreja protestante, estava ali porque
ele precisava sair da cidade dele para ir para Osaka, no Japão, e acaba precisando estar ali, mas parece que ele está com tuberculose. E ele acaba ficando, uma das vezes em que ele fica doente, acaba sendo na casa da Sunja. E a gente vai vendo todo o desenvolvimento da história com esses dois personagens e a próxima geração da Sunja, as próximas gerações da Sunja. É um livro que, para você que não conhece essa questão de história, principalmente a história asiática, a gente que não tem tanto conhecimento com a história asiática, é um chamado romance de formação, na minha opinião, sabe? Porque a gente vê esse desenvolvimento dos personagens, desde lá do início mesmo, dos relacionamentos, até uma certa parte, né, desses relacionamentos. Então aqui, por exemplo, no caso da Sunja, a gente vê muito tempo da vida dela, ou seja, desde a origem dela até mais à frente, né, na história dela, com os seus filhos, né, nascidos ali, alguns netos também. É uma história muito tocante, porque aqui a gente vê muitos pontos a serem desenvolvidos, a serem questionados aqui, que são as tradições mesmo, tanto da Coreia quanto do Japão. A gente vai ver muito desse desenvolvimento, o papel da mulher e do homem na sociedade asiática, principalmente, porque aqui a gente vê que como as mulheres do Japão eram tratadas e como as mulheres coreanas eram tratadas. O certo machismo, né, o certo patriarquismo que tinham nas famílias, principalmente as famílias coreanas. A gente vê muito isso das famílias coreanas, depois vê muito das famílias japonesas, a gente vê muito essa questão das tradições, também assim, essa questão da sucessão de um para o outro, a dificuldade, né, que essa guerra que acabou virando a invasão da Coreia pelo Japão. Eu tinha lido um livro que também comentava um pouco sobre isso, mas era com relação às mulheres de consolo, que era aquele Herdeiras do Mar. Não sei se você se lembra, a gente vou comentar sobre ele aqui no canal. Eu cheguei a me arrepiar só de lembrar daquele livro, porque é um livro muito brutal, muito impactante, mas também muito necessário. Então, eu não tinha tanto conhecimento com relação à história, e eu amei conhecer através disso aqui. É maravilhoso a gente ver essa história aqui. Ela não é aquele romance florzinha ali, maravilhoso, mas é um romance muito real, um romance muito necessário, um romance muito interessante. Vocês podem me perguntar com relação a Patinho, porque eu tinha falado que tinha um pouco a ver com a história, mas é porque um dos descendentes da Sunja acaba trabalhando numa empresa que desenvolvia esse patinco aqui, ó. Ele trabalhava com essas máquinas de patinco. Então, a gente vai ver um pouquinho desse desenvolvimento, desse negócio que é muito lucrativo, tá? Essas chamadas casas de apostas, sabe? Isso é muito conhecido mundo afora. E lá na região do Japão, da Coreia, a gente tinha essas casas de patinco. Não lembro se hoje em dia tem essas casas por lá, mas são muito conhecidas nessa época aqui mesmo, que foi em que a história se passa, a gente vê muito sobre isso aqui. E é um livro super bacana, super necessário. Eu não me lembro se a gente já falou de Praça, acredito que sim, se não, eu vou falar sobre ela em breve. A série é excelente, é muito boa mesmo. Se você não viu a série está disponível no streaming da Apple TV, é maravilhoso também. Mas a gente pode falar sobre ela, se a gente não falou ainda, mas não desmerece a leitura do livro. Sensacional. Se você tiver ele na capa dos intrínsecos, aquelas capas coloridas, dá uma chance, porque é um livro maravilhoso.
Não é um livro tão longo, é um livro de 400, não, 521 páginas. É uma leitura agradável. Deixa eu tentar mostrar aqui. No início dos capítulos tem essa tipo flor de cerejeira, tá vendo? Olha, tipo a flor de cerejeira, não sei se eu consegui ver, mas não é assim, isso, a leitura é uma leitura agradável. Tem umas partes que pode te incomodar, principalmente nessa questão do próprio patriarcado, como era a forma do patriarcado na região da Coreia. Para a gente que está acostumada nesses tempos atuais, para você que é mais jovem e não entende essa questão mesmo de que o homem tem que ser o cara que vai gerir a casa, que a mulher não pode trabalhar fora, que a mulher tem que viver com os filhos. Então você vai dar uma estranhada, sim, com certeza. Mas é um livro super necessário, um livro super interessante, e vale muito a pena a leitura. E eu quero saber as opiniões de vocês, se caso vocês já leram o livro. Vamos discutir um pouquinho sobre os comentários. Ele teve um hype aí um tempo, muita gente falando sobre ele. E eu estou agora voltando, depois de tanto tempo, a gente completar mais uma vez sobre essa história sensacional, que vale muito a pena a leitura. Então é isso, eu não quero me alongar muito nessa resenha, até mesmo para minha voz que gravar de madrugada, então que não dá mesmo, e às vezes ela sai mais assim mesmo, ela melhora durante o dia. Então é isso, gente, muito obrigada para todos vocês que têm nos acompanhado, e continuem nos acompanhando, dando like nos vídeos, também vendo sobre o podcast, passando para seus amigos, ajudam muito a gente no trabalho. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço. Até mais.